Mundial confirmou uma percepção que já existia desde a Primeira Guerra, a de que os conflitos modernos eles são definidos pelo tamanho das indústrias, pelo tamanho do parque industrial dos países, e não pela qualidade do treinamento dos exércitos. O Adam Tooze é um autor inglês, um historiador, e que trabalha muito com a questão econômica. Ele tem um livro muito interessante que chama O Preço da Destruição, em que ele mostra que a Alemanha nunca teve chance de ganhar a Segunda Guerra Mundial. O peso da indústria, dos parques industriais da Rússia, dos Estados Unidos e mesmo do Império Britânico fez com que, depois de um susto inicial, o conflito se virasse contra a Alemanha até a destruição total do país. Essa é uma constatação que todos os estrategistas da geopolítica, os estudiosos dos temas militares, têm plena consciência hoje. Essa questão do parque industrial, da capacidade industrial e tecnológica é fundamental. E não só para a questão militar, para a questão econômica também. A Suécia começou a desenvolver armamento próprio, para se tornar independente tanto do bloco soviético quanto do bloco comandado pelos Estados Unidos, que se tornou um império informal. A Suécia pôde fazer isso porque ela tinha um parque industrial sólido na época. E nisso aí, uma coisa central é isso: eles querem ter autonomia, eles querem ter a capacidade de, dentro do país, eles produzirem as armas que precisam. A Finlândia, ela de uma certa forma foi por esse lado aí. E a própria Índia. A Índia está há 30 anos projetando e construindo um avião supersônico, que começou a ser introduzido nas forças aéreas agora, 30 anos depois que ele começou a ser projetado. Demorou, muita gente até ironiza o tempo que demorou a Índia para poder desenvolver esse avião. Mas é deles, eles têm essa tecnologia e nós não temos. O Irã, com engenharia reversa, estão construindo de forma autônoma seus próprios aviões, seus próprios tanques de guerra, seus próprios submarinos, seus próprios mísseis, e hoje é um osso duro de roer para se meter com eles. Agora, além da questão militar, isso é uma coisa que consolida e fortalece as indústrias e a economia desses países, porque a indústria militar ela permite um avanço tecnológico muito rápido, que não acontece em outros setores da indústria. É incrível que os generais brasileiros, generais, almirantes, brigadeiros e os altos postos das Forças Armadas, parece que não percebem, que não conhecem essa realidade do momento, da atualidade, da modernidade do futuro, da importância que tem um parque industrial e o desenvolvimento tecnológico para um país. Porque eles hoje preferem comprar sucata obsoleta dos Estados Unidos. Isso mostra uma dicotomia, um distanciamento dos militares brasileiros do conhecimento que existe no mundo hoje. Isso que eles estão fazendo é ruim para a economia, é ruim para o avanço tecnológico, do domínio tecnológico do Brasil, e é ruim, inclusive, dentro do ponto de vista eminentemente militar. Então, a gente só pode pensar que em duas hipóteses. Ou eles são muito incompetentes, ou coisa pior. Isso é surpreendente, inclusive por quê? Porque no governo Lula e Dilma, as Forças Armadas elas receberam um tratamento muito digno, inclusive de tentar recuperar e tentar colocar as Forças Armadas brasileiras num patamar que elas nunca tiveram. Houve um investimento na indústria, esse contrato com a Saab para produzir o Gripen no Brasil é um contrato de transferência de tecnologia. O Brasil ele vai participar da construção desse aparelho e vai absorver tecnologia para poder ter a capacidade própria de construir seus próprios aviões. Foi feito na parceria com a França, que também era de transferência de tecnologia, que permitiu o Brasil construir
dentro do próprio país submarinos avançados, tanto convencionais quanto submarinos atômicos. E, além dos submarinos, o Brasil estava desenvolvendo com design próprio, com os próprios estaleiros que foram revividos na época do Lula, que eram corvetas, que são navios menores, mas com alta capacidade de... Além disso, teve outro projeto também de transferência de tecnologia, que foi a construção do blindado Guarani pela Iveco em Sete Lagoas. O Brasil, na época do Lula, e da Dilma, começou a desenvolver um projeto de construir, né, o fuzil de assalto autônomo na Imbel, né, que seria o projeto que virou o fuzil de assalto IA-2. E, além disso, ainda tem helicópteros avançadíssimos, né, que também num processo de transferência de tecnologia com a Airbus europeia. A questão do controle da tecnologia, do controle da autonomia industrial, para você ter a sua própria base industrial e também para desenvolver tecnologia é fundamental. Então, os militares brasileiros, ao não perceberem isso, mostram extrema incompetência, extremo primitivismo, extrema falta de preparo para a gente não pensar em coisa pior. Acho que a gente deveria pensar muito na qualidade dos militares que o Brasil tem hoje, né? Eles não têm condição de gerir, né, de ser gestores do próprio ambiente que eles estão, da própria missão deles, que são as Forças Armadas. Para ter Forças Armadas fortes e capazes, tem que desenvolver uma indústria. Se eles não são capazes de ter essa percepção, imagine qual que seria a capacidade deles para poder governar um país, né, do tamanho e da importância do Brasil.